A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Nós vamos abordar hoje, irmão, um vídeo em que eu prometi de abordar esse vídeo logo após alguns vídeos que eu fiz sobre revelações, né? E quando eu fiz esses vídeos sobre as revelações, testemunho que a Irmandade nos enviou, teve uns irmãos que me fizeram uma pergunta, e essa pergunta eu já iria fazer este vídeo a este respeito. Estamos aqui abordando esse assunto, querida Irmandade, queridos inscritos do canal, abordando esse assunto para também vocês interagir aqui no nosso comentário, dando joinha, se gosta ou não gosta, né? Qual é a opinião de vocês? A minha eu vou falar agora, né? Vou falar a minha verdade, irmão. Fala de vocês aí nos comentários também. Vamos ver se as nossas verdades se batem, né? Verdade relativa, né, irmão? A única verdade é só de Deus, né? Irmãos, nós vamos falar sobre revelação e visão. Irmãos, como eu estava dizendo, tem uns irmãos que me mandaram uma pergunta. Essa pergunta aí, se revelação é igual visão, se é a mesma coisa. Porque uma irmã disse, irmão Paulo, eu tive uma revelação em que vai acontecer assim, 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 assim. Como essas irmãs que vieram aí, né? Que viu as duas luas, uma lua estava mais vermelha que a outra, uma estava chorando. Quer dizer, as fases das luas estavam diferentes, né? E teve outras irmãs aí que mandou outras revelações que seria a mesma coisa, que vinha no céu, né, uma nuvem, que vinha tipo um borrão, um relógio. Vários irmãos aí, irmãos, mandaram a mesma. Parecia que os irmãos se conheciam, né? Parecia que eles se conheciam. Mas o que acontece, irmão, é o seguinte. E esses irmãos falaram pra mim, irmão, o que o irmão acha? Revelação é visão? Visão é revelação? É a mesma coisa? Não, irmão. Revelação é quando você diz que Deus te mostrou que estava acontecendo, que vai acontecer, né? Que vai acontecer algo. Aí você vem e fala, eu tive uma revelação, ó, eu tô aqui com a minha cabeça assim, só pensando nisso. Vai ter uma, o Senhor me mostrou uma revelação, vamos supor, em que vinha uma tromba d'água, em que alagava tudo, né? Em que Deus, Jesus vinha sobre as nuvens. Isto é uma revelação. Revelação também tem muitos irmãos que têm, vamos dizer, revelação numa casa, uma pessoa precisa de algo. E a pessoa está ali, ó, Senhor, não vou pedir para ninguém, eu não vou falar para irmão nenhum meu problema, estou passando aqui necessidade, eu quero dobrar os joelhos e você toma alguém na terra que seja servo de Deus, que seja até uma pessoa que não seja crente, para me beneficiar. Que Deus usa de quem Ele quer, não é só dos servos de Deus. Às vezes Deus usa de uma pessoa que não é crente para beneficiar um servo de Deus quando precisa. Isso também é uma revelação. Deus revela para os seus servos o que a pessoa está precisando. Certo? Irmãos, e olha só. Revelação, eu vou contar primeiro a revelação. Estes dias aconteceu na minha família uma revelação. Eu fiquei de boca aberta. Isto mesmo. Tem um parente meu que estava necessitando de um favor, pelo motivo dela estar com essa Covid, doença, né, com esse vírus. E ela não poderia sair de casa para ir buscar os seus remédios. O posto de saúde é longe de sua casa e ela estava enferma, doente. Entrou em contato dizendo, não tenho ninguém para vir aqui em casa, pelo menos
eu dando dinheiro, ir lá comprar os remédios que eu teria que tomar, né? Por causa do Covid. Foi um Covid fraco? Foi. Mas a pessoa já estava ali numa situação de respiração, irmão, ofegante, né? E quanto mais caminhar, que é longe para ir a pé e perto para ir de ônibus, vocês entendem? E ficou naquela, não tem ninguém, não tem ninguém, eu preciso do remédio, e agora o que, é que eu faço, o que, é que eu faço? Entramos em desespero aqui, porque estamos desse familiar, estamos bem longe, a 6 horas de viagem, e ficamos aqui, poxa, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Até pensamos, vamos acionar um diácono de próximo, vamos ver se a gente acha um telefone de um diácono, né? Eu saí para fazer uns serviços, né, de carro, e falei, quando eu voltar a gente liga para algum diácono para ver se algum diácono pode ir lá, porque nós não estamos aqui, não dá para ir lá. Irmãos, eu saí, mas naquele pensamento, quando voltar, tentar achar algum diácono para ir lá resolver o problema. Deus mostrou para o seu servo de Deus, ancião da região, a casa da serva. Foi na mesma hora, não precisamos entrar em contato. Foi na mesma hora. Ligou para a serva de Deus, falou, irmã, assim, 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 a irmã está precisando de algo, está precisando de remédio, está precisando de alguma coisa. A irmã mandou o nome do remédio por celular mesmo. Por celular mesmo. A receita, né? Por celular mesmo. E o irmão, além de levar o remédio na casa da irmã, que a irmã precisava, isso foi revelação, porque ninguém falou nada para ele. Enquanto nós estávamos aqui preocupados, o irmão ligou, na mesma da hora, irmão, mas foi assim, questão de liga e desliga. Ó, ligou, tal. Ó, tô saindo quando nós voltar. Quando eu voltar, a gente vai tentar achar um ancião, um diácono lá, para conversar com o diácono, irmão. Compra aí o remédio para a serva de Deus. Ela tem o dinheiro, ela só está indisponível para sair de casa para ir até a farmácia, né? Desligamos o telefone, o WhatsApp. Eu saí, quando eu saí, o familiar ligou de novo, dizendo, já tá solucionado. O ancião ligou aqui e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Deus tocou no coração do ancião que ligou e levou os remédios, e ainda mais. Além de levar os remédios para a serva de Deus, ainda levou as frutas, né? Aquelas frutas que tem que ficar comendo, porque não tem paladar. Quando fica com esse negócio do Covid aí, não tem paladar. E isso foi uma revelação, irmão. Maravilhosamente, irmão. A revelação também é nesta parte. Tem a revelação que Deus mostra para as irmãs aí, para os irmãos. Tem muitos irmãos aí que quando eu faço, hoje mesmo eu fiz uma live e teve uma irmã bem conhecida aí que disse que vai mandar uma revelação que ela teve, né, irmão? Uma parte que ela teve numa revelação. No caso dela, tá mais para uma visão. Que agora eu vou explicar o que é visão. Visão, irmãos, é assim. A revelação eu já expliquei, né? Do meu conceito, da minha opinião. Quero que vocês coloquem a opinião de vocês aí também. Também vale. A gente vai em cima das opiniões dos irmãos, das irmãs. Eu vou fazer um outro vídeo, né? A visão, irmãos, do meu ponto de vista e da minha opinião e da minha experiência, né? A visão é aquela em que Deus mostra para você o que já vai acontecer. Mas, irmão Paulo, mas não é igual a revelação? A revelação é a mesma coisa. Deus vai mostrar o que vai acontecer. Não, a visão, Deus mostra em visão para você. Quando acontece, você já sabe que iria acontecer. A revelação, ele mostra assim. Revelação que vai acontecer assim, 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 mas você não sabe do jeito que vai acontecer. A visão, você já sabe como aconteceu, o que é que vai acontecer. Por exemplo, eu já tive uma visão. Eu estava dormindo, eu tenho um negócio comigo assim, irmãos. Não sei se é da opinião de vocês, se vocês também acham assim. Mas depois, o sonho, revelação, o sonho é até as 2, 3, 4 horas da manhã. Sonho.
As revelações vêm a partir das 6 horas da manhã. E quando passa das 8 horas, já bate nas 9, já é uma revelação forte. No meu caso era 11 horas da manhã, eu tinha trabalhado na época de madrugada, cheguei em casa, era 6 horas da manhã, né? Fui dormir, que aí eu tava trabalhando de turno, cheguei 6 horas da manhã e ia dormir mais ou menos até umas 3 horas da tarde, né? Pra me pegar no serviço de novo às 5 horas da tarde. Eu tava dormindo, quando foi 11 horas, eu tive uma visão em que o servo de Deus, o Senhor tinha recolhido naquele exato momento. E aquele servo de Deus, eu tinha combinado com ele, é assim, eu era de uma comum, né, de Praia Grande. E a comum eu vou falar porque é de Jardim Quietude, Praia Grande. Eu era ali da administração. E eu tinha combinado com o servo de Deus dele lá na igreja arrumar o nosso órgão, que estava quebrado. E via quebrado, era um órgão velho, já estava pedindo outro. E o irmão estava, como ele dizia nas reuniões, eu estou remendando o órgão, irmãos. Esse órgão é da Minami, e Minami já não existe mais, é Tokai e outros órgãos. E a gente foi, irmão, dá um jeitinho daqui até Deus preparar um órgão novo para a nossa comum. E o irmão tinha falado comigo, irmão Paulo, marca um dia, uma quarta-feira à noite ou qualquer dia para mim lá e dar um jeitinho para ter órgão para o culto que vem. E eu já tinha combinado com ele aquela semana, já tinha passado em reunião. O que aconteceu? No sábado de manhã, né? Aconteceu disso, de eu trabalhar, dormir até as 11 e a visão falou assim: eu vou recolher o irmão fulano de tal, assim, 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 assim. Tô recolhendo agora. Eu acordei assustado, vi o sol já batendo na janela. Aí fui tomar café. Cheguei lá com os familiares, eu falei, ó, tive uma visão agora. Tomara que seja coisa da minha cabeça. Eu não quero que esse irmão vá embora, porque ele é muito útil na obra de Deus. E um cara do servo de Deus, que todo mundo gosta do servo de Deus, né? Aquele servo de Deus bem humilde mesmo, que cativa o amor da irmandade, do ministério, né? E, irmãos, para minha maior tristeza, quando chegou na hora do almoço, tocou o telefone. Irmão Paulo, o senhor sabe quem o senhor recolheu? Eu falei, fulano de tal, quase falo o nome dele aqui agora. Ele falou, como você sabe? Eu falei, eu já sabia, mas como? Se você aí do bairro aí, você é a primeira pessoa, porque ele acabou de falecer agora às 11 horas. Eu falei, foi o horário em que eu fui avisado. Aí eu contei pro irmão, o irmão falou, ai meu irmão, eu me arrepiei todo aqui. Eu falei, irmão, eu conto pro irmão porque o irmão acredita, né? Porque se fosse outro, podia falar, morreu, ele quis falar que teve só para dizer que teve visão. Mas a visão é assim, irmãos. Você já teve alguma parte em que você viveu aquele momento? Você fala, poxa, eu estou vivendo um momento em que eu já sabia que este momento iria acontecer, né? Eu tive um momento assim, eu estava vindo, eu morava em uma cidade, estava indo para a casa dos meus pais, e eu tive um sonho, uma visão, para mim foi visão, que quando é visão é explicadinho, em que quando eu chegava na casa dos meus pais, eu encontrava uma certa situação em que jamais aquela situação iria ocorrer, a não ser, a gente fala, só quando o cometa de Halley passa, que é de anos em anos, né? E era uma situação, vamos dizer assim, boa, porque era a união de certas pessoas que não se encontravam, nunca iria se encontrar e se encontrava. E eu tive aquela parte, quando eu estava indo para a casa dos meus pais, que eu morava em outra cidade, eu estava no carro da comunhão e pensei, eu falei, será que vai acontecer hoje o que eu tive? Eu pensando, não contei para ninguém. Quando eu chego no local, quando vou estacionar o carro e saio do carro, a situação que eu tinha visto na visão. Quer dizer, a visão é aquela que você tem
e tem o desfecho. Ó, vai acontecer assim, 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 assim. Quando você vê as coisas acontecendo, é daquela forma em que você teve aquela visão. Você fala, poxa, mas foi direitinho. Ó, fulano então entrava aqui, fulano de ciclano lá, né? Eu tive uma vez uma parte em que eu trabalhava muito, trabalhei muito de office boy na época, né? Em 80, eu comecei a trabalhar em 84, 85. 84 para 85, comecei a trabalhar novo. Naquela época podia de menor trabalhar. E eu trabalhava assim, de office boy. Na minha cidade chamava de patrulheiro, de office boy, hoje em dia é office boy. E eu trabalhava no centro e eu conhecia os restaurantes, os bares, tudo dali. Os bares de japonês, de chinês, eu conhecia tudo. E às vezes eu ia tomar um refrigerante, comer uma coxinha, né? Com as coxinhas bem cheias de gordura. E eu ficava ali comendo a coxinha e ficava ali viajando, né? Comendo uma coxinha, tomando um refrigerante, viajando, viajava. Quem nunca comeu e viajou comendo, né? Pensando em algo e saboreando comida. E eu tive um sonho antes em que do outro lado da rua eu vi uma pessoa com uma cor de camisa, com jeito de andar, pedindo informação para outra pessoa e outra pessoa sai do caixa onde está, que era outro bar, e explica para aquela pessoa. E aquilo ficou na mente. Quando eu estava no bar, eu pensei, será se vai acontecer naquele lugar o que eu tive? Aquele sonho. E fiquei ali, viajando, comendo e olhando. Ah, aconteceu a mesma coisa. Foi um rapaz, foi lá, chamou o rapaz do caixa, perguntou, o rapaz do caixa largou o caixa, foi lá, ficou apontando para os prédios e explicando para ele por onde ele ia, tal, tal. Foi aonde, nesta época mesmo, novo, eu já tinha esse tipo de coisa. E hoje, irmãos, muitos falam assim, não, isso eu vou dizer, não muitos, que seja da congregação, que seja de outra igreja, que os evangélicos, os cristãos, né, eles não acreditam em reencarnação. Eu digo que quem acredita, logicamente, em reencarnação são os espíritas, que eu já trabalhei, meu patrão, meu ex-patrão, né, já faleceu, uma ótima pessoa, muita saudade dele, era uma pessoa que fenomenal. Não é à toa que eu fiquei com esse ex-patrão 18 anos trabalhando com ele. E com os filhos dele também, que me tratava como fosse da família mesmo. E ele sempre conversava comigo, perguntava as coisas da igreja, que ele sabia que eu era da congregação. E às vezes ele falava as partes espíritas, né? E uma vez ele contou uma história para mim, não sei se ele tirou de um livro, né? Que geralmente tira de um livro. Ou se aconteceu, ou se ele pegou de algum filme, não sei. Eu sei que ele contou uma parte, eu vou contar rapidinho. Sobre essa parte, que eu falei para ele da visão. E ele deu risada e falou que não acreditava. Ele falou assim para mim, você é garota ainda? Visão. Não existe visão. O que existe no nosso meio de espiritismo é que quando a pessoa reencarna, ela já foi alguém na outra vida. Quando ela vem, ela reencarna e vem para a Terra, tudo que acontece com ela é coisas que já passaram, vidas passadas. Ele quis introduzir aquela parte, aí eu falei para ele, ó, o senhor acredita nisso, mas eu acredito em visão e revelação. Qualquer evangélico que o senhor perguntar aí é revelação e visão. Reencarnação para nós não existe, né? E pode perceber que espíritas, quando você vai dar as condolências, que morre alguém da família, se você chegar para eles e falar assim, olha, minhas condolências, meus sentimentos pela perca do seu ente querido, ele vai te falar, não, eu não perdi ente querido. Ele foi para o além, ele está, eles falam que é trabalhando, eles não, ele não, ele tem que melhorar, né? Ele tem que trabalhar no além, auxiliando a outras almas. É assim por diante que eles falam. Eles não falam que foi uma perca, porque eles acreditam que ele está vivo, mas está em outra dimensão, né? Em que eles se correspondem aqui na Terra. E esse fato de visão para nós, para eles, é reencarnação. Que ele contou uma história de uma moça
em que ela tinha vários sonhos que não deixa de ser a nossa visão, mas no caso deles, diz que foi um aviso em que ela viveu anos passados, vamos dizer. Ele falou que era em 1932, veja bem, 1932. E ela tinha vários sonhos com ela sonhando dela mesmo em 1932, apanhando do marido, os filhos tudo crescendo, em que em 1932 ela sonhou no que ela morria, assim, naquele sonho. Ela morria e deixava os filhos para trás. E aquilo atormentou ela um bom tempo, que no sonho mostrava tudo, igreja, mostrava a cidade, né? A província dela, o país, que era se eu não me engano, era Canadá, parece. Irlanda, que era na Irlanda. E esse meu ex-patrão contava em que ela retornava, ela viajava para a Irlanda para procurar nos registros antigos aquela família que viveu ali, que ela acreditava que eram os filhos dela, em que o marido batia nela, ela morreu, e ela queria rever os filhos. Só que ela retornava e via os filhos tudo já velhinhos. E como ela estava nova? Porque ela era espírita e ela acreditava na reencarnação, que ela tinha retornado. Vocês estão entendendo? Esta parte dos espíritas. E foi aquela coisa, o meu ex-patrão conversando comigo isso, querendo inserir isso na minha cabeça, e aí eu parei de falar da visão. Porque a visão é uma coisa santa, a visão é uma coisa em que Deus, quando mostra, Ele mostra para você e no tempo certo acontece. Eu não sei se você, irmão, irmã, já teve esses sintomas. Vou supor, você é de uma comum. Aí de repente morre um irmão conhecido, um servo de Deus conhecido que você tanto gosta. Ou que você não tem aquele, né? Aquela coisa toda, mas você considera um servo de Deus, da minha comum. Quando ele falece, quando chega a notícia até você, a notícia chega até você e você não se espanta. Aí você pensa, poxa, ele não morreu? Pra mim ele tinha morrido. Gente, parece que eu sonhei que esse irmão já tinha morrido. Não é novidade. Porque geralmente quando é uma novidade, a pessoa fica, poxa, mas aquele irmão, eu não acredito que aquele irmão se senhor recolheu, foi embora tão novo, tão amoroso, tão bonzinho. Às vezes, quando vem uma notícia dessa para você, irmão, você fala, poxa, fica pensando, eu já tinha, na minha cabeça que esse irmão já tinha morrido. Ou outras pessoas, né? Não, mas essa pessoa já morreu. Não, ele não morreu ainda? Gente, para mim ele já tinha morrido. Às vezes tem esse tipo de coisa, irmão, que às vezes muitos têm a visão de uma coisa já feita. Uma coisa já acontecida. Que aconteceu, irmãos. Uma vez eu tive uma visão em que pegava fogo. Eu já contei isso nos vídeos aí. Pegava fogo em volta de onde eu morava. Que eu morava em cima de um morro, embaixo tinha um precipício, né? É um vale, tipo um vale, né? Até eu falava, se um dia o mar, que tem um mar lá embaixo, o dia que aquela água vir para cá, vai inundar tudo aqui, vai virar uma praia para nós, porque era um buracão, né? Tem um cemitério lá embaixo e é um buracão. E eu sonhava, tinha a revelação que estava pegando fogo ali. Tem os tambores da Petrobras, de gás, aquele cilindro, né, esfera que diz, né, que se pegar fogo uma explosão que acaba com um quarteirão. E eu tive aquela visão que pegava fogo. Agora, aonde pegar fogo numa esfera que as empresas Petrobras, as empresas ali, tudo era tudo nas normas, tudo com EPIs, né? Tudo com aquele cuidado, SMS para cá, SMS para lá, e para entrar na área tinha aquele cuidado todo. O que aconteceu? Tive o sonho, há alguns meses, 2, 3 meses, aconteceu um incêndio comigo na área. Eu estava próximo das esferas. Se Deus o livre explodisse uma daquelas esferas, eu estava a 800 metros daquela esfera trabalhando, que eu trabalhava na Petrobras de motorista. Entendeu?
estava a metros. Iria acabar, diz eles que é 1 quilômetro. Se uma esfera daquela explodir, acaba com um quarteirão, 1 quilômetro, né? Irmãos, deu o que fazer para aqueles bombeiros. O bombeiro ficou, se não me falha a memória, uns 15 dias tentando apagar aquele fogo. 15 dias. Tiveram que trazer aquelas espumas da Alemanha, que ainda não conseguia, porque pegou fogo todo aqueles barris que fala, né? Só que era de acetona, era produtos, né, químicos, combustível, né? Combustível tem que deixar ele queimar até o final, porque jogando espuma ali, mas mesmo assim ele pega fogo. Quer dizer, irmão, dava explosão direto. Saiu na mídia aí na época, que foi ali em Santos, entendeu, irmão? E eu tive essa parte. Só que eu não contei pra ninguém, eu contei pra alguém da família. É o que a gente sempre faz, conta pra um filho, pra uma filha, pra uma mãe, por um irmão, que você sabe que não vai sair dali. É uma coisa de se conversar toda manhã, em que você vai tomar café com um familiar seu, que você para tomar café com seu familiar, que você vai falar as coisas de Deus, né? Você vai falar a palavra do dia anterior, vai falar, vamos hoje tem culto, vamos ver o que Deus fala com a nossa alma. Essas conversas corriqueiras em que nós temos com nossos familiares. Sair uma dessa. Entendeu? Quando aconteceu, eu vou falar, minha mãe até chegou pra mim e falou assim, aquele sonho que você teve, aí ó, eu tava na janela. Eu falei, é mesmo, eu tinha esquecido. Eu falei, não foi sonho, foi revelação, aconteceu. Né? Agora, revelação é aquilo que eu tô falando para os irmãos, que é da minha opinião. O Senhor tá vindo em nuvens em glória, um relógio no céu avisando, tá revelando, no final dos tempos. Olha, sinal amarelo, vai para a igreja, procura Deus, se aproxima de Deus, né, irmãos? Irmãos, vou encerrar esta parte em que eu falei que ia falar sobre a visão e a revelação. Eu quero que vocês, irmão, continue interagindo, que está muito bom, irmão. Fico muito feliz em ver os comentários interagindo com o canal. Tá? Interage conosco, irmão. Tá? Dê a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre a visão e a revelação. E quero, para encerrar esse vídeo, irmão, eu quero dar um aviso para a querida Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, almas testemunhadas, apreciadores da obra de Deus. Muitos me mandaram mensagem, que foi até uma mensagem que eu não ia nem falar para vocês, eu não ia nem falar aqui no canal, mas é uma mensagem que eu senti de falar para vocês e responder a esses que me mandou essas mensagens. Falando, irmão Paulo, o povo de Deus, com essa pandemia, com os cultos, com poucas pessoas, estão se dispersando da igreja, estão saindo da igreja, estão não querendo mais ir para a congregação, não querendo mais para a igreja. Irmãos, eles estão vindo. Isso. Tanto de gente na minha comum, vizinho aqui na minha comum, se batizando. Os cultos online, irmãos, entrou em muitas casas. Entrou pela janela, pelo vitrô, pelo portão, pelo telhado. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, foi pregada aos 4 cantos da terra, irmão. 4 cantos da terra. E, irmão, o povo não está se dispersando. Se dispersa são aqueles, irmão, em que vira as costas para o Senhor e não quer saber do Senhor Jesus. Até os que estão parados, fraquinhos na fé, estão retornando, estão vindo para a casa do Senhor. Eu já presenciei nos nossos cultos presenciais de bairro almas testemunhadas adentrando a igreja. O irmão falou assim, se precisar eu sair, ficar lá fora para colocar eles lá dentro, eu saio e fico lá fora, só para ver eles ouvindo o culto, que é uma alegria nossa. O povo está vindo, irmão.
Não acredite nisso, em que fala que está saindo da igreja, está indo embora, que a congregação não tem mais. Irmãos, olha só, são 4 milhões, 4 milhões, 4 milhões de irmandade, hein? 4 milhões. Fora os que ficaram fraquinhos, não foram mais para a igreja, os filhos pródigos, vamos dizer também, né? Fora esses que não pararam de congregar, mas têm vontade de estar no nosso meio, irmão. Agora, quem é convertido, mesmo fraco, retorna. Quem não é convertido, só entregar eles na mão de Deus. Que também não está, vamos dizer, descartado, né? Porque Deus tem céu para todo mundo. E se tiver que converter, ele converteu Paulo, que era brabo, queria matar o povo, prender o povo, né? Converteu, porque não pode converter de novo. Ou converter quem não era convertido. Então, irmãos, vamos entregar a obra de Deus, a obra, a congregação, a irmandade, tudo nas mãos de Deus, o ministério tudo na mão de Deus. E o povo está voltando sim, irmãos. O povo está ligado na mesma fé de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Fico por aqui, irmãos. Perdoe pelo vídeo, que quando a gente começa a contar essas coisas maravilhosas, né? Quando começa a falar esses mistérios de Deus, a gente não para mais. Eu estou aguardando uma visão de uma irmãzinha da live. Vê, irmãzinha? Estou aguardando. Manda para o meu e-mail, que vamos abordar essa parte também que a irmã disse aí, tá bom? Fiquem todos, irmãos, na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.